Paz, família amada. Olha, essa palavra o Senhor já tinha me dado em janeiro, na verdade, para ministrar no primeiro mês. Mas Deus faz perfeita todas as coisas, né? Porque Ele acabou dando as palavras diretivas, as últimas palavras de Jesus, para o início do ano certeiro. E domingo passado o pastor Tiaguinho falou sobre as aflições, né? O aperfeiçoamento que é sobre a nossa vida, e é um encaixe muito perfeito para essa palavra que o Senhor me deu nessa noite, porque eu vejo, né, aqui pelo mover todo que teve hoje, que realmente a intenção de Deus é nos desprender de tudo que ainda há aqui, porque você crendo ou não, todos os sinais estão para que Ele está vindo. Graças a Deus Ele está à porta. E ainda que dá um gelo no nosso coração de saber que a gente não vai ter mais essa rotina que a gente conhece todos os dias, mas a gente sabe pela palavra que a gente nem sonha com as grandes e tremendas coisas que estão por vir na eternidade com Ele, que são muito melhores. Mas o desconhecido dá medo, né? Mas a gente precisa verdadeiramente se desprender das coisas desse mundo, e Ele sabe que eu realmente, né, principalmente depois de uma grande pancada que eu passei, que foi a perda do meu filho, sou bem desprendida dessas coisas desse mundo, então eu posso falar isso com autoridade. A palavra que Ele me deu está lá em Salmo 73, então para quem conhece sabe, que fala sobre a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. E isso realmente é uma coisa que pega muito, né? Porque, por exemplo, para mim, né? Estava no meu melhor momento com Deus, estava fluindo no ministério, tinha o meu relacionamento íntimo com o Pai, que realmente segue todos os passos, não por obrigação, mas por amor a Ele. A igreja que eu ia não tinha nem hora para acabar o culto, né? A gente realmente se desprendia, era muito bom. E ainda assim, né? O meu filho, que em 16 anos nunca ficou doente, do nada começa com uma tossezinha na hora que respira, aí começa a ficar fraquinho, até que eu tenho que levar ele para o hospital. Em 40 e poucos dias de tortura, numa UTI do infantil, que para quem já viveu rotina de UTI sabe que é horrível. O meu filho saudável, que teve alguns tantos % do pulmão comprometido, mas era um menino novo, saudável, poderia sair daquela bem tranquilamente, faleceu, foi e voltou para casa do pai. Então eu entendo o que é as coisas desse mundo aí fora, questionar a justiça de Deus, né? Porque como é que a gente vai falar, como é que eu posso olhar depois para minha família, que ainda não serve a Cristo, e dizer, Deus tem o melhor para nós. Ele é um pai que pensa no melhor para nós em todas as coisas. Como tu fala isso para alguém que perdeu um menino na flor da idade, com um coração tão puro, que também serviu ao Senhor? Então, mas é esse tipo de situação que muitos vivem, né? Que a gente realmente passa, mas a gente sabe que, continuando ali a introdução do Salmo 73, que fala, né? A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Então a gente tem uma expectativa, a gente sabe que verdadeiramente tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E ainda que a gente olhe para o lado e pareça que a vida deles é tão fácil, que eles prosperam tão naturalmente, que tudo dá certo para eles, que eles falam o que querem, e são aplaudidos, aceitos, acalorados, e a gente, ai de nós, falar uma coisinha, fazer uma postagem, fazer um comentário com uma amiga, Deus o livre, somos aqui, ó, malhados porque somos cristãos, não podemos fazer qualquer coisa. Então isso nos indigna, né? Isso gera, querendo ou não, certas dúvidas no nosso coração, né? Quem nunca questionou o Senhor, né? Quem nunca entrou nessa crise de, poxa, eu também não tenho direito? Será que eu não posso usufruir desses bens, dessas coisas? Nunca vai chegar a minha vez? Para mim é só luta, só trabalho, só perrengue, né? A gente, com certeza, muitos aqui já passaram essas situações. E começando ali no Salmo 73, para quem conhece o Salmo 73, sabe que a gente tem 28 pontos para estudar essa noite. Tô brincando. Mas é só para descontrair, porque hoje está um diazinho bom para a gente estar em casa embaixo da coberta, né? Mas glória a Deus pela vida de cada um que veio se alimentar da palavra do Senhor, porque verdadeiramente a gente precisa. Sabe o tempo do sujo se sujar mais ainda, do santo santificar mais ainda? Eis a hora.
de se desprender de tudo que até hoje a gente considerou importante, essencial, que a gente não vive sem, que eu preciso fazer. Esquece tudo isso em nome de Jesus e começa no teu relacionamento 100% focado no Senhor. Desliga de tudo, esquece tudo, terceiriza todas as coisas daqui, porque vai ficar, é palha. Essa palavra é para a gente se desprender disso aqui, levar a sério o que realmente é importante, porque você crendo ou não, ele virá. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ouvir dele, eu não vos conheço. Então que a gente realmente comece a se importar com o que realmente importa, né? Com o que é real. E começando ali no Salmo 73, o versículo 1 diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Todos nós sabemos que Deus é bom, Deus é o próprio amor, Deus é o criador de todas as coisas, deu seu único filho para morrer por mim e por você, ou seja, ele verdadeiramente nos ama. Mas como é que você fala para pessoas que passaram por uma situação como a minha, ou pessoas que vieram para Cristo e de cara já tiveram que lidar com uma doença grave, ou pessoas que perderam tudo assim que se converteram, que tentaram organizar a sua vida e começou a dar tudo errado? Porque a gente sabe que o Pai vai limpando todas as áreas da nossa vida, e nessa limpeza ele desestrutura tudo mesmo e faz tudo novo, porque renovação é isso. Pegar a gente que já foi criado e estava até agora no lamaçal e fazer novo. E o fazer novo não é fácil, mas vale a pena. Então, quantos de nós nesse processo tão doloroso e difícil, qual ele tira todas as nossas estruturas e nos bota num campo desconhecido de dúvidas, como é que tu consegue olhar para essa pessoa e dizer assim, ó, Deus é bom, o que ele está fazendo é o melhor para ti? É incoerente, né? É difícil, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo no YouTube, no canal que eu tenho, falando da insatisfação na vida cristã, é incoerência. Por quê? Porque é difícil tu acreditar nessas horas que Deus está sendo bom contigo. Mas ou tu confia 100% que ele é um pai que te ama e sabe exatamente o que tu precisa e não o que tu quer, mas o que tu precisa é efetivamente, ou você confia, ou você vai viver uma vida insatisfeita com a vida cristã. Isso é uma coisa que ele vai remover do nosso meio hoje em nome de Jesus. Há prazer na presença do Senhor, há prazer nas coisas dele. As coisas daqui, é lícito a gente desejar e querer. Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, mas elas não podem mais dominar a nossa vida. Eu só vou ser feliz quando eu tiver. Eu só vou ser feliz quando eu chegar naquele cargo. Eu só vou ser feliz quando a minha família tiver tal coisa. Quando eu for em tal lugar. Ou quando eu conhecer a minha varoa. Ou quando eu fizer alguma coisa que eu gosto. Quando eu tiver meus netos. Quando eu tiver meus filhos. Quando. Não. A plenitude da felicidade é o Senhor e a sua presença. Nele há delícias perpetuamente. A gente já tem dentro de nós tudo o que a gente precisa. E quando isso for uma realidade, ele vai te acrescentar muito mais, porque não toma o teu coração. Eu tenho sobre a minha vida uma palavra, uma coisa que eu acredito já há muito tempo, que o Senhor vai me dar um carro. Eu já tenho um com meu esposo, claro, mas ele vai me dar o meu carro. Por quê? Porque isso não toma o meu coração. Mas às vezes a gente quer fazer obra em lugares diferentes e atrapalha, porque cada um precisa ir para um lado. Então eu sei que o Senhor vai me dar, porque eu sou melhor do que alguém? Não sou. Mas isso não toma o meu coração. Se ele me dá hoje e aparecer amanhã uma pessoa que ele fala assim, ó, entrega para ela. Eu vou lá, dou a chave, eu não penso duas vezes, eu entrego. Primeira conversa que a gente teve sobre carro, quando o Gilvan, nos sonhos dele, né? Eu quero fazer tal coisa, se eu conseguir tal coisa. Eu falei, amém, amor, esse carro a gente vai dar para meus pais. Ele, como assim? Eu falei, sim, vamos dar para meus pais. Porque se a gente tiver o carro que tu quer, a gente pode dar esse para meus pais. Porque, mãe, mas... não, vamos dar, porque o sonho da minha mãe é ter um Onix. Então fechou, tá tudo certo. Eles têm um Agile, se quiser ficam com lá, senão dá o Agile para nós, mas a gente dá para eles daí. É um choque. Só que do lugar que eu vim, da minha casa ministerial, isso é coisa normal. Ser presenteado dessa forma. E eu creio que em nome de Jesus, Deus vai prosperar tanto a gente aqui, não porque a gente é melhor do que alguém, mas porque a gente realmente vai se desprender das coisas desse mundo. E quando a gente se desprende, Deus prospera, Ele dá de balde, porque Ele é dono de todas as coisas. Quando as coisas não dominarem o teu coração, há prazer em Ele dar tudo que a gente pensa e muito mais. A questão é onde está o nosso coração. O versículo 2 diz, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Naturalmente, em situações difíceis como essa, a gente começa a se comparar mesmo, né?
a gente vai para a opção de comparação, a gente se questiona se realmente esse caminho que a gente está vivendo aqui, se vale a pena continuar aqui na igreja, se a minha vida está desse jeito, se vale a pena enquanto o pessoal está pulando o carnaval, festando, passeando, aproveitando o feriadão prolongado, eu estar aqui nesse tempo. Porque eu volto para casa, eu não consegui um trabalho, eu não consegui o que eu queria, o meu chefe brigou comigo, o meu serviço é sempre uma brigaceira, vou para minha casa, não muda em nada, minha casa continua um caos, é uma brigaceira só, nada flui na minha vida. Será que eu estou certa? Será que está valendo a pena isso aqui? A gente realmente se frustra, e quando a gente entra nesse campo de comparação com a vida dos ímpios que não temem ao Senhor, e nós que temos a presença dele, realmente a gente entra numa estrada escorregadia. É isso que ele quer dizer aqui. Versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 3 ao 5. Quando a gente foca na questão natural, verdadeiramente parece que os ímpios vivem um mar de rosa. Que porque eles têm condição financeira, eles podem fazer todas as coisas. Quantos de nós já falamos assim? Ah, mas se tu tem dinheiro, tu faz o que tu quer. Tu compra felicidade. Tu compra as coisas que tu... Eu convivi com pessoas que são bilionárias. Nem comer as coisas gostosas eles comiam. De tão frustrada que era a vida deles. Além de um monte de doença que acarreta na pessoa, e todo o dinheiro do mundo que ela tem não passa aquela dor, e ela vive uma vida totalmente desestruturada e bagunçada. Então isso não é motivo de riqueza, isso não é motivo de sucesso, de plenitude. Os bens financeiros, aquilo que a gente almeja nos outros, a gente só está comparando coisas naturais com nós que somos espirituais. Nada se compara ao que a gente carrega em nós. E se a gente fosse satisfeito com o que eles vivem lá fora, a gente estaria lá fora também. Porque eu acredito que a maioria aqui não nasceu e viveu 100% toda a vida no cristianismo. Eu acredito que todo mundo aqui já provou o pezinho lá fora. E se a gente tivesse 100% satisfeito lá fora e soubesse que lá nos satisfaria em alguma coisa, a gente não estaria em busca de algo a mais. Porque o que faz nós virmos num lugar como esse, buscarmos algo a mais, é a nossa insatisfação com o que a gente viveu lá fora, com o que foi apresentado para nós lá fora. Então a gente vem para cá porque eu quero algo a mais, eu não estou satisfeita com o que eu tenho vivido. Aí como que a gente consegue vir para cá? Porque é isso que o Salmo 73 fala. Quando aconteceu a questão com meu filho, o que eu escutava das pessoas era assim: como é que pode? Um menino tão bom, tão puro, tão querido, que servia o Senhor desde tão novinho, e como é que Deus pode escolher ele com tanta pessoa ruim lá fora? Essa era a indignação. Isso, só que eram pessoas que não conheciam a palavra e não tinham o Espírito Santo como nós. Só que o que o Salmo 73 mostra é que Asaf, um líder que servia o Senhor naquela época, que escreveu esse salmo, ele dentro da igreja, servindo a presença do Senhor, ele também questionava. Ele também não era satisfeito com o que ele tinha. O que a gente tem aqui, hoje a presença habita em nós. Isso é mais do que suficiente para qualquer coisa. Porque eu pude perder o meu chão, o meu único filho, e continuar. Se não fosse ele, realmente eu não teria nada. O Senhor sabe, porque eu tenho todo o direito do mundo de viver o resto da minha vida no fundo de uma cama. E eu não faço. Mas eu não estou aqui porque de mim mesmo eu consigo. Ou porque tem alguma motivação maior em mim. Não, é só a presença do Senhor que consegue me manter aqui. E se consegue fazer comigo, consegue fazer com qualquer um aqui. Seja qual for o que você passa em casa. Seja qual for a tua crise, o teu problema interior. Seja saúde, seja natural, seja espiritual, seja financeiro. A presença dele pode nos trazer a satisfação que nenhum outro bem pode. Do versículo 6 ao 12 diz: por isso o orgulho lhe serve de colar, e se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá o conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. O orgulho é algo que acompanha o homem desde sempre.
Então a gente sabe que essas pessoas que brincam seriamente com a presença do Senhor, que falam de qualquer assunto, que zombam, que provocam, que manipulam, que realmente são más, porque a maldade está na ausência do Senhor, elas terão seu preço. Elas estão colhendo, elas estão semeando para colher. A gente não precisa se preocupar com essas questões. Por exemplo, a inversão de valores hoje é tão grande que a gente tem que ouvir hoje que o amor venceu. E todo mundo sabe que misericórdia, que baita mentira é esse jargão na nossa atualidade, no que nós temos vivido, e a gente sabe que a coisa só vai piorar. Então, hoje em dia, essas pessoas não estão preocupadas em estar fazendo o que é correto mesmo. Elas fazem o que lhe dá prazer. Elas fazem o que a independência delas promove. Elas não estão preocupadas, elas até zombam. Será mesmo que existe um Deus? Será que ele está acordado? Será que ele realmente vai fazer alguma coisa? Coitados, né? Porque crendo ou não, por isso que a gente não precisa nem se preocupar. Nossa, tem um ateu. Meu Deus, misericórdia. Não se preocupa, seja você, ame ele e mostre Cristo através das suas atitudes. Não se preocupe, porque a pessoa crendo ou não, Deus virá, Jesus vai vir e vai tomar os seus para si. E no nosso meio vão ter pessoas que infelizmente ele vai olhar e dizer: eu não vos conheço. Porque servia de domingo a domingo, mas durante a semana era um anônimo. Não, a última coisa que se importava em conversar era com o Senhor. Era de ter um tempo a sós com Ele, era de jejuar para ser mais sensível a Ele, para renunciar às coisas prazerosas para estar com Ele. Era ler a sua palavra, a sua carta escrita para nós. Então essas pessoas, elas terão o seu próprio mal, elas terão a sua consequência. A gente não precisa estar focado nelas, ainda que dá raiva. Quando você está num lugar, você sabe que você está levando algo do Senhor para as pessoas e elas estão lá bajulando aquele que está falando um monte de bobiça. Um monte de coisa que vai afundá-las mais ainda. Aquele que está dando corda para a pessoa se enforcar. Mas a gente realmente é chamado a orar e interceder pelas pessoas e amá-las em qualquer lugar. Mas a gente não precisa ter essa revolta, essa angústia, essa insatisfação que a gente vê em muitos, porque a gente vê eles fazendo tanta coisa errada e prosperando, e subindo, e alcançando fama, e alcançando coisas que para nós é tão difícil, mas com certeza eles terão, né, o seu retorno. Do versículo 13 ao 14 diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então a gente sabe que às vezes parece inútil, né? Numa situação em determinadas situações você agir corretamente, principalmente no teu trabalho, onde todo mundo dá o jeitinho brasileiro e você diz: não, eu não faço jeitinho brasileiro. Eu sigo a lei dos homens, as leis do Senhor, eu vivo por princípios, isso eu não faço. E às vezes você vê daí aquele fazendo coisa errada, porque geralmente quem faz coisa errada e negocia princípios é o bajulador que é promovido. E você fica. Mas o Senhor sabe que para você o que Ele tem, a recompensa vai vir do Senhor e não há melhor recompensa. É melhor não ter o aplauso dos homens e ter o do Senhor do que o contrário. Um exemplo para vocês entenderem o que se passa nesse versículo é, por exemplo, o final do mandato do Bolsonaro. Todo mundo gostaria que ele tivesse feito algo e ele ficou o tempo todo nas 4 linhas, como ele falou, não foi? Quantos de nós pensamos: que bobo, olha o que ele perdeu, todo mundo lá fazendo o que queria para o melhor para si, puxando a banha para si, até conseguir o que queria, e ele vai ficar nas 4 linhas? Que trouxa! Como assim? Aí a gente teve que ver o fiasco que a gente viu e, enfim, viver o que a gente está vivendo hoje. A sensação não é essa? De que quem fez o que é correto, quem seguiu a lei dos homens e a lei de Deus foi o trouxa? Não temos essa sensação? É isso que ele está falando. Eu tenho essa sensação, eu estou vivendo aqui nos caminhos do Senhor, fazendo tudo conforme o Senhor me pede, mas parece que eu estou fazendo à toa. Eu não estou vendo resultado nenhum. E não espere resultado do Senhor aqui. Se vir, glória a Deus, bênção dupla, agradeça o Senhor, mas não espere barganha com o Senhor. Se você faz tudo o que você faz, ou você faz como para o Senhor e espera nele, ou nem faz. Porque o que a gente faz esperando algo em troca é barganha. Isso não é genuíno, não é um coração genuíno fazendo para o Senhor. Se a gente faz esperando no Senhor, pode ter certeza que Ele vai recompensar. Se não vir aqui, dê glórias a Deus em dobro, porque vai vir lá.
E na glória nada se compara ao que a gente vai receber lá. Mas eu sei que se a gente tem um coração genuíno, sem esperar nada em troca, Ele nos dará aqui também. Mas o nosso coração não tem que estar no reconhecimento, não tem que estar no retorno, não tem que estar no tapinha nas costas, no destaque. E se vir, veio. Se não vir, amém também. Eu fiz como para o Senhor, independente de alguém ter visto. Versículo 15 a 16, se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído dos teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Geralmente, as pessoas se colocam nesse lugar, né, que passam pelas experiências de Asaf, que são as que questionam sobre tudo. Sabe aquela pessoa que quer respostas? Por que, Deus? Por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que agora eu estou sem trabalho? Por que eu perdi o meu filho? Por que a irmã ali perdeu a mãe? Por que agora ela está doente? Por que a família dela se destruiu? Por que o marido dela traiu? Por que essas questões estão acontecendo na saúde dela, na vida dela? Por que, Senhor? Se Deus existe, por que há fome no mundo? Por que há tantas crianças desse jeito? Toda a maldade que existe no mundo, a culpa não é do Senhor, é a falta dele em nós que traz todo esse mal. Nós temos essa autorresponsabilidade, não é o Senhor. Não existe uma pessoa que tem o Espírito Santo em si, que promove fome, miséria, brigas, torturas, maldade. Quem está com o Senhor não faz essas coisas. Quem promove é a ausência dele. Lugares que se entregam a toda a idolatria, menos ao Senhor. Mas a gente culpa o Senhor, porque eu quero uma resposta. Por que isso na minha vida? Esses questionamentos só vai nos levar a esse lugar escorregadio de comparação, que vai nos levar para um lugar bem longe do Senhor, a qual Ele vai olhar e nos dizer, eu não vos conheço. Tu passou a vida inteira murmurando e se perguntando e me questionando, em vez de só ser meu filho. Para quem aqui tem filho, você responde tudo que seu filho pergunta. Se seu filho te perguntasse, por que está trocando minha fralda? Por que está me dando uma madeira? Por que está me colocando para dormir? Por que eu preciso ir para a escola? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu preciso assistir um filme contigo? Por que eu tenho que sair agora contigo porque tu precisa sair? Por que eu tenho que ficar na babá ou na escola porque tu tem que trabalhar? Tu responderia tudo para o teu filho? O tempo todo? Tu daria satisfação para uma criança o tempo todo? Não daria. Quiçá o Senhor que é Criador de todas as coisas. Nós não merecemos e Ele não precisa. Ele é suficiente e pleno em si. Então, só que isso é uma coisa muito real. Isso é uma coisa que muitos vivem e se prendem a isso. O porquê. Deixa isso de lado, sabe? Se entrega ao Senhor, confia nele. Porque os teus filhos confiam em ti. Se tu chegar para o teu filho e falar assim, ó filho, tu vai ter que ficar uma semana lá na tua tia, porque o pai e a mãe precisam. Ele vai dizer, amém, mãe? Amém, pai? Eu vou. Por que o Senhor, quando fala com você que vai mudar algo que você programou, que você fez, Ele te mostra outro direcionamento, Ele muda o teu rota e você pira? Ou você entra em crise? Mas como isso? Por quê? E agora? O que eu faço? Não era isso que eu estava planejando. Por quê? Se você confia, você descansa. Você não questiona. Eu não questionei o Senhor do porquê do meu filho. Em plena saúde, sem risco nenhum, com uma menina encaminhada para casar e tudo, uma bênção do Pai. Ia servir o Senhor com certeza muito bem, ia transformar toda a minha família, a vida dele. Eu não questionei, porque eu não preciso, eu entendo que eu confio plenamente que o Senhor sabe o que é melhor para cada filho. E ou confio ou não confio. É sim, não tem meio termo. Então, quando a dúvida tentar tomar conta do seu coração, em nome de Jesus, lembra disso, Senhor, eu confio. Essa dúvida não vai me dominar. Eu não preciso saber todas as coisas. Eu confio em Ti. Eu vou descansar no Senhor. O versículo 17 diz, até que entrei no santuário do Senhor e compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, a crise de Asaf terminou quando ele foi para a presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente está nessa crise e o que a gente faz? Vai conversar com o amigo, vai conversar com a televisão que só passa desgraça, fofoca, porcaria. Ou se isola, né? Porque geralmente quando tu está com crise tu não quer ouvir ninguém. Ou vai procurar aquela amizade que vai falar o que tu quer e não vai transformar nada da tua vida, vai deixar você pior ainda. Mas Asaf, naquele tempo, ele precisava ir até o templo, servir ao Senhor para acessar a presença dele. Eu e você não precisamos mais. Ela habita em nós.
Então toda crise, toda questão que a gente passa, tudo aquilo que é tão difícil para você entender, para você resolver com a sua família, tá ali dentro de você. Vai para o teu secreto e fala honestamente com o Senhor: Senhor, isso aqui tá demais para mim, isso aqui eu não entendo. Até se for sobre uma crise como essa, como que a minha vizinha ali, prospera tanto? Como que esse casal tão jovem pode ser tão próspero, pode viver tanta coisa? Olha o tanto que eu tenho de anos, olha o tanto que eu trabalho, as coisas que eu faço, por que eu não vivo a mesma coisa? Mas você já parou para pensar que eles aplicam o princípio da palavra do Senhor, por isso são tão prósperos, tão novos, são tão organizados, servem ao Senhor de todo o coração? Que às vezes o que a gente está questionando, que a gente quer uma receita e um modo do porquê eu não vivo o que a irmãzinha do lado vive, o Senhor está o tempo todo com a palavra dele dizendo: ei, vem cá, me olha aqui, fica um pouquinho comigo. É só tu abrir um pouco assim, um capítulo por dia, um jejum por semana, começa com 5 minutos comigo por dia, aí vai crescendo conforme os dias vai passando, vai ficando 5 minutos a mais, mas vem só um pouquinho aqui comigo. E começa a aplicar o que eu te falo, que eu vou te fazer ainda maior do que a tua vizinha, porque eu tenho uma medida para ti. Mas é mais fácil eu sentar e questionar o porquê da vizinha e não de mim. Mas o Senhor tem uma medida para todos nós. Ele quer muito mais para cada um. E às vezes tu vai até te surpreender da medida que Ele tem para ti, enquanto tu está sentado choramingando da medida do vizinho. Porque o que Deus tem para cada um é ímpar, é único. Ele não tem a mesma coisa para todos nós aqui. Ele tem algo específico. Então a gente só gasta tempo e perde saúde com esse tipo de coisa. No versículo 18 ou 20 diz: certamente os pões em terreno escorregadio e as fazes caírem na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Como eu disse já, a semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Da mesma forma que eles estão subindo e prosperando impiamente, sem temor ao Senhor, fazendo jeitinho brasileiro do jeito que querem, da mesma velocidade que eles sobem, ele desce. O tanto de corda que o Senhor dá para eles irem é para fazer a sua própria forca, como foi para Amã. Então a gente não precisa querer se comparar a esse tipo de pessoas que estão provando prazeres naturais, quando nós desfrutamos de prazeres espirituais. Essa vida aqui é momentânea. Não se mede 100 anos para uma eternidade. 100 anos é isso aqui para uma eternidade. Nós temos uma eternidade com Ele. Não se compara alguns anos aqui provando de jet ski, de viagens, de coisas que são legais. Bênção do Pai se o Pai nos proporcionar. Mas a nossa alegria está nisso aí. Nós temos uma eternidade com Ele. Nós temos muito mais para viver com Ele. Nós podemos viver no nosso secreto coisas e prazeres e delícias que a gente nem pode imaginar. E a gente às vezes está perdendo nosso tempo remoendo coisas que são palha, que vão passar. Versículo 21 a 22 diz: quando meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É importante a gente ser honesto com o Senhor, sabe? Eu até tive essa semana o testemunho de uma pastora amiga minha falando sobre uma situação que a inquietava há 15 anos com a sua família, parentes, né? E ela tentava de tudo tentar resolver aquela questão e nada acontecia. Quando ela simplesmente foi para o joelho e resolveu ser honesta com o Senhor, com o que ela sentia em relação àquela pessoa e àquela situação, foi como tirar com a mão, assim, Deus fez uma reviravolta na família dela, nos parentes, e hoje ela vive algo, sabe quando as máscaras caem? Quando você sempre é aquela pessoa boa, que tenta reconciliar, que quer viver bem com todo mundo, e tem aquela ovelhinha negra que dá o tapa, esconde a mão e sobe para ti? Mais ou menos por aí. Depois que ela foi honesta com o Senhor, com o que ela sentia em relação à pessoa, e quanto aquela situação incomodava, Deus fez assim, descortinou. Agora tu foi honesto comigo, agora eu vou vir e vou te socorrer. Porque eu preciso que tu seja honesto. Eu conheço teu coração. Eu sondo ele. Não adianta fingir para mim que está tudo bem, se toda vez que tu olha aquela pessoa, ela te incomoda. Se toda vez que tu escuta ela te incomoda, algo errado tem. Seja honesto comigo, com o que está te incomodando, com o que está tirando a tua paz, com o que está tirando a tua alegria de viver. Como tu consegue ser insatisfeito na minha presença? Comigo habitando dentro de ti. Seja honesto comigo. E o Pai vai fazer.
Versículo 23 a 24 diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. O Pai sempre está disposto a ser o nosso guia, a ser o nosso auxílio bem presente. Ele sempre está em nossa volta tentando que a gente... Só que essa sensibilidade de ouvi-lo, de saber a direção dele para a nossa vida em todas as áreas, é nossa. O Espírito Santo, ele é educado, ele não arromba a porta. Ele vai em todas as áreas que você permitir que ele vá. Mas se você abrir a porta, se você chamá-lo para essas questões que estão te incomodando. O versículo 25 diz: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Qual é a nossa prioridade hoje? O que a gente não vive sem? O que se Deus tirar agora, tu não sabe o que tu faz? Então ali vai estar a tua prioridade, ali vai estar o teu coração. Eu sei que a gente tem pessoas que a gente ama e ama muito, e o Senhor também sabe, mas Ele precisa ser o nosso maior medo de perda, de viver longe da presença dEle, de não tê-lo próximo de nós. Ele precisa ser a prioridade na nossa vida, daquilo de não conseguir ficar realmente um dia todo sem falar com Ele, sem estar próximo dEle. Porque vocês já pararam para pensar que a eternidade vai ser adorando e vivendo na presença do Pai? Se hoje você já não gosta desse lugar, você não te atrai esse lugar em Deus, o que você quer viver na eternidade com Ele? Só para escapar do lado ruim? É muito pouco, é muito pequeno comparado ao sacrifício que Jesus fez por nós. Ansiar pela presença do Senhor é tremendo, porque é prazeroso, nos torna satisfeitos e completos, muda a nossa forma de tratar as pessoas, resolve os problemas de relacionamento que a gente tanto precisa. Verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é minha força do meu coração e a minha herança para sempre. As nossas fraquezas, elas sempre vão permitir que a gente seja mais dependente do Pai, e a gente precisa. Foi a independência que nos separou dele. Foi Adão querendo ser, sabendo que ele não ia morrer, ele só ia ter entendimento para ter dependência e fazer o que ele achava que queria, achava que era certo. Satanás quis ser igual a Deus, dependente também, independente, não dependente como os demais. Toda vez que a gente quer ser algo, porque a gente acha que sabe fazer algo sozinho, isso vai nos afastar do Senhor automaticamente, porque Ele não compactua com isso. Ele nos fez para ser enxertados nele, dependentes dele, em todas as áreas até o fim. E o verso 27 fala: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis. Porque o Pai quer destruir alguém? Não. Ele fez um inferno para aquele 1/3 que caiu com Satanás, não foi para nós. E em todo tempo Ele está recalculando a rota para nos aproximar dele, para nos trazer de volta para o propósito que Ele preparou para nós. A palavra diz que Ele nos atrai com cordas de amor. O desejo do coração de Deus, quando Ele fala essas coisas, quando Ele traz essas coisas para nós, não é trazer um jugo e um peso. Sair daqui dolorido, meu Deus do céu, para que me bater desse jeito? Não, é para dizer: filho, ei, eu só quero que em nome de Jesus tu venha para mim. Eu anseio por ti todos os dias, o meu prazer é te esperar todos os dias. Eu quero um tempo a sós contigo, como tu tem com todo mundo, menos comigo. Eu quero que a nossa eternidade comece aqui, agora, no hoje. Eu quero que quando eu venha, tu já esteja acostumado com a minha presença. É só isso que o Pai quer, não é julgo. Ele quer nos ter em todo o tempo. Não é desejo dele nenhum ter um filho longe da sua presença, o qual ele nunca mais vai ver. Isso sangra o coração do Senhor, não é o desejo dele. E o 28, por fim, fala: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Glórias a Deus. Começamos dizendo quanto Deus é bom e terminamos dizendo quanto Deus é bom. Porque Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Não há nada que nós possamos passar que o Senhor não possa nos auxiliar, amém? E você pode pensar assim: poxa, e se eu já entrei nessas crises, ou estou nessas crises, ou eu nem quero entrar nessas crises, o que eu posso fazer? Né? Como é que isso pode nunca chegar a mim? Ou como eu posso sair dessa crise, né? Está lá em Josué 1, do 7 ao 9.
Se até eu falei com vocês que eu não trouxe aqui. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bota 8 de novo para mim, mano. Isso, tá ali, ó. Todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Todo mundo quer ter uma vida próspera, todo mundo anseia o sucesso e não tem problema. Se você tivesse um filho, o desejo do seu coração é que ele voasse, que ele tivesse o melhor dessa terra, quanto mais o nosso Deus que é perfeito. E tá ali, ó, as dicas, desde o 7 até o 9, para você ser próspero e bem-sucedido. Tá na palavra. Entende que é nós que falhamos? A autorresponsabilidade é uma chave para todas as áreas da tua vida. A única culpa que o Senhor tem foi te ter te dado fôlego de vida hoje de manhã. E isso nem é uma culpa, é uma gratidão da nossa parte para com Ele. Agora o resto, se você não viveu, não desfrutou, somos nós que procuramos outras coisas e não Ele. Entende? Ele quer, Ele deseja, você sendo pai já hoje ou não, duvido que você não ansiaria dar o melhor para o seu filho. Quanto mais Ele que é perfeito, Ele quer. E o porquê da gente fazer tudo isso? Por que vale a pena nós vivermos tudo isso? Por que vale a pena a gente perseverar até o fim para tudo isso? Por quê? Por que vale a pena a gente gravar essa palavra, levar para a vida e se preparar porque Ele está às portas? Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra há delícias perpetuamente. Quem não quer? Todos nós queremos, vale a pena. A alegria que você procura, os prazeres que você procura, está tudo na presença dEle. As demais coisas vão ser acrescentadas, mas não vão ter teu coração. É aquela coisa, se vir amém, se não vir amém também. Eu tenho muito para viver no Senhor e vale a pena. Esse Salmo 16, eu li os 40 dias com meu filho na UTI. E tu sabe que tu lê, que tu vai desfrutar plenitude de alegria na presença do Senhor com o filho na UTI? Um dia vai, um dia não vai, um dia melhor, um dia pior, um dia quase falência de órgãos, um dia melhor e assim vai. Mas era isso que eu lia para ele, porque ele ia fazer 16 anos, eu tenho o hábito de ler o Salmo a mais da idade que eu tenho. E a gente fez com ele também. E o Salmo 16 eu declarava todos os dias que eu estava com meu filho. Então, isso não depende de circunstâncias. A gente não vive pelo natural. A gente vive pelo sobrenatural, pelo espiritual, pela prioridade da presença do Senhor, que nos traz a satisfação e o sucesso e a provisão que a gente está esperando. E todas as coisas inimagináveis, aquilo que você nem espera. Hoje você está ali, às vezes, ansiando por um negócio próprio pequeno. Eu quero só uma borracharia aqui, só um negocinho, uma livraria, como né, eu comecei a vender os livrinhos ali, para ajudar nós nas coisinhas. Só um negocinho aqui, Senhor, tá bom? E às vezes o que Ele tem para ti, tu nem imagina. Mas falta o teu tempo com Ele, para mostrar que primeiro é Ele na tua vida, o relacionamento com Ele é mais importante, e depois as coisas vão sendo acrescentadas, amém? Vamos ficar de pé? Consegui terminar no horário ainda, Deus é bom, viu? Algo muito tremendo que eu vi buscando outras mensagens, né, para falar com a gente hoje, é que quem não valoriza não busca. Que a gente é norteado pelo que valorizamos. E essa às vezes é a questão. Quando a gente valoriza outras coisas que não a Deus, esse é o problema. Entende? A nossa busca, né, e anseio por aquisições, por realização, ela é lícita. Ela é bênção. A gente também ajuda os nossos filhos a adquirir as coisas e Deus também faz. Ele quer, Ele tem prazer de realizar um desejo do teu coração. Como Ele vai fazer com o carro que eu falei? Por quê? Porque eu quero, eu preciso? Não preciso. Mas vai me ajudar na obra, é um desejo do coração dele também e vai dar certo também, glória a Deus. Então a gente pode sonhar, a gente deve sonhar. O ser humano, para conseguir prosseguir, ele precisa sonhar. Mas isso não pode ser a prioridade. Eu só vou ser feliz, eu só vou ser satisfeito. Quantos filmes a gente já viu nesse sentido? Por coincidência, que na vida cristã não existe,
A gente viu o Todo-Poderoso essa semana, estava passando na TV. E para quem conhece o Todo-Poderoso, ele era um baita de um reclamão, nada na vida dele estava bom. Ele tinha uma esposa que amava, ele tinha uma casa boa, tinha um cachorrinho abençoado lá que vivia fazendo xixi dentro de casa, mas tinha uma vida bacana, tinha uma vida que muitos aqui gostariam de ter. Eu sou plenamente feliz com o que eu tenho com meu esposo e com meu pai e minha mãe, que Deus me deu mais um pai e mais uma mãe. Eu sou muito feliz com o que eu vivo e não desejo nada mais. Se me der, amém, mas o que eu tenho eu sou plenamente satisfeita. E se a gente não tem essa plenitude nele, no Senhor, se a gente não sabe ser grato no que a gente tem hoje, olhar para o nosso cônjuge e dizer assim, ó, eu sou satisfeito contigo, eu te amo tanto que eu não me vejo com outra pessoa, esses filhos que tu me deu são um sonho na minha vida, ainda que às vezes não vem do jeito que a gente espera, porque cada filho tem um temperamento diferente, mas eu amo cada um deles. O meu trabalho é puxado, é corrido, eu tenho que atravessar a cidade, é difícil, mas eu amo, é o sustento da minha casa, é aquilo que traz comida para minha família, é o que posso realizar as coisas que está em Deus. E eu sei que se eu aplicar os princípios, a gente vai prosperar e vamos sair desse lugar. Eu conheço um casal que vive os dois com salário mínimo, mantém mais de uma casa, mantém carro, oferta, dá carona, ajuda. Então, às vezes você é infeliz com o seu salário mínimo, sabe que com ele dá para fazer muita coisa. Quando a gente aplica os princípios do Senhor, há plenitude de satisfação no Senhor. Seja grato pelo que você tem hoje e com certeza aplicando os princípios da palavra e Ele como prioridade na tua vida, Ele vai te colocar sobre muito mais, amém? Vamos orar? A gente vai cantar um louvor que fala justamente disso, da gente ter o Senhor como a nossa prioridade, como a plenitude da nossa vida. E confiar no Senhor sobre todas as coisas, mesmo nesses momentos difíceis. Então, caso você queira vir aqui à frente, receber uma oração, conversar com o Senhor, eu sou você e Ele, ser honesto e desabafar com o Senhor, fique à vontade. Se você ainda não conhece o Senhor, não aceitou Jesus na tua vida e quiser vir também, fique à vontade. Mas saiba que a gente é chamado a ser realmente corajoso em relação a Jesus, a não negligenciar o amor dele pelas nossas vidas, porque se a gente se envergonha dele, ele também não vai ser diferente com a gente naquele dia. Então, que se você quiser receber, amém. Se você não quiser, fica no seu lugar, fala com o Senhor do seu lugar. Se quiser receber uma oração, vem pra cá. Mas eu quero que em nome de Jesus você fale com Ele de todo o coração, para que a gente realmente se desprenda e saia desse lugar, para que a gente declare esse louvor não apenas como uma canção, mas como uma oração ao Senhor, amém? Espera no Senhor e confia.
de só ter o Senhor na sua vida, de não ter nada além do Senhor na sua vida, porque todas as demais coisas, até que você nem pensou e sonhou, Ele lhe acrescentará por amor de ti, porque você é filho amado. Ele te fala essas coisas porque somos filhos amados. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, por verdadeiramente se importar tanto conosco, Senhor, a ponto de nos atrair ainda mais para ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, torna essa palavra viva no nosso coração, Senhor. Nos ajuda durante essa semana a colocá-la em prática, Senhor. Desprende, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, de tudo, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti. Remove do nosso coração tudo, Senhor, que não procede de Ti. E toma o Teu lugar em nós, Pai. Torna-se prioridade nas nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que outras coisas ocuparam o nosso coração. Mas, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos instruir, por mostrar, Deus, o caminho mais próximo a Ti, por nos preparar para a Tua vinda, Senhor, por tirar a insatisfação do nosso coração. Muito obrigado, Senhor. E pela Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, que a gente seja cada dia mais ansioso por Ti. Gera anseio no nosso coração, gera fome no nosso coração, pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que as terças-feiras de estudo, as quintas-feiras de adoração se encham, Deus, se encham de pessoas, de filhos, Deus, que assim como nós amam a Tua palavra, amam a Tua presença, porque entendem a importância desse lugar e dessas coisas para nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela bênção e a transformação que Tu vai trazer, não só para nós, mas por todos que ainda vão ouvir essa palavra, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Paizinho. Amém.